É, uma das coisas que eu queria perguntar também, mas é mais por curiosidade mesmo, como é lidar com pacientes com ansiedade, pacientes com depressão? Como é o sentimento? Por exemplo, na visão do profissional, você pode demonstrar alguma coisa no sentido de tipo, nossa, deve ser difícil. Você pode sentir empatia ou você tem que se manter neutro? Como é pra você lidar com essas pessoas? Ok. Pergunta também bem interessante. E é interessante porque isto também é, influencia o tipo de profissional que você vai buscar ajuda. É, a psicologia ela tem diferentes vertentes, diferentes linhas de pensamento e diferentes abordagens. Então, eu tenho uma abordagem mais psicanalítica, significa uma interação menor, né, falando mais popularmente, uma interação menor com esse paciente. Uma abordagem mais humanista, ele vai permitir uma interação maior. Empatia é uma coisa que, evidentemente, todo profissional tem que ter. Que a empatia, na verdade, é conseguir se colocar no lugar do outro. Agora, a questão é como técnica. A técnica que eu vou abordar é mais dialógica ou não? Ou eu vou servir mesmo como espelho para ele e tal. Então, por exemplo, o jovem que vai procurar uma linha mais psicanalítica, dependendo da ansiedade desse jovem, ele vai ficar doido. Por quê? Porque o profissional ele tem um pouco menos de interação. Ele devolve tudo muito mais para o paciente. Uma linha mais humanista, usando os dois pontos, mas tem várias nuances no meio dessas linhas, você vai interagir um pouco mais. Agora, de qualquer que seja o profissional, a empatia é fundamental, se colocar no lugar do outro. E o profissional, ele tem uma técnica, ele tem uma necessidade de buscar uma coisa que chama dissociação instrumental. Ou seja, eu tenho que ter empatia, eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu tenho que trocar com o outro, mas eu tenho que ter uma distância o suficiente para não me misturar com o outro, senão eu não consigo ajudá-lo. Senão a gente se abraça e senta e chora os dois juntos. Né? Não é esse o papel do profissional. Então, essa dissociação instrumental, ela é algo bastante delicado, tem várias nuances também, mas o profissional, ele busca isso. Mas o legal da sua pergunta é que a gente também pode desmistificar uma coisa. Por exemplo, o profissional de psicologia, em geral, ele vai fazer quase que obrigatório, ele fazer a sua supervisão. Então, ele tem uma supervisão, que muitas vezes é um outro profissional, em geral um pouco mais experiente, onde ele vai discutir os seus casos. Olha, aqui eu estou com dificuldade aqui, ele está com dificuldade aqui, vamos imaginar aquele outro seu amigo, olha, ele está relatando que ele não vê mudança, que ansiedade, que interação que eu posso fazer. Então, ele discute os casos dele numa supervisão, que é um outro ponto de vista que o ajuda. E também é fundamental que este profissional passe também como terapeutizado, ou seja, que ele seja paciente também de um outro terapeuta, para que as loucuras de cada um, para que as dificuldades dele não se misturem com as dificuldades do paciente dele. Então, o outro lado do divã, brincando, né, seria isso. Ou seja, eu também tenho as minhas dificuldades de fazer essa dissociação instrumental e vou buscar também apoio profissional. Então, atrás deste profissional que está lá na sala com você, também tem outros profissionais trabalhando com esse profissional. Isso é fundamental. Uma, uma das coisas que eu venho percebendo na área de psicologia é que muitos jovens querem adentrar na área de psicologia. Eu não sei se é por causa da ideia de, ai, eu estou sofrendo e eu não quero que as outras pessoas passem por isso, ou se eles só querem adentrar numa questão de, tipo, querer ajudar o próximo, independente do meu sofrimento, independente do meu humor e tudo mais. Uma das coisas que eu acho muito difícil, eu acho que não é uma coisa que você pode simplesmente, tipo, ah,
vou ser psicólogo, porque é muito complicado lidar com os problemas dos outros. É fácil a gente falar daqui de fora, né? Tipo, vou ser psicólogo, vou conversar, vou ajudar, vou lidar com o problema dos outros. Mas eu acredito que muitas das vezes, quando o psicólogo está com um cliente complicado, que teve uma ação complicada, que viveu uma coisa complicada, uma coisa difícil, acaba afetando o próprio psicólogo, né? Acaba deixando ele meio, dependendo da situação, acaba afetando até ele. Então, eu acho que é meio complicado você só, tipo, seguir o ramo de psicologia sem dar uma estudada antes e ver o que você vai lidar. Porque eu acho que não é essa fantasia de, tipo, incrível, vai ser maravilhoso. Eu acho que é bem assustador, na verdade, na minha opinião, lidar com um psicólogo e ver os problemas dos outros sem demonstrar e sem falar um meu Deus, ou então algo do tipo, entende? É, essa colocação é bastante interessante e eu até extrapolaria ela para qualquer profissão. Às vezes, nós temos uma ideia que é um pouco fantasiosa do exercício da profissão. Né? Agora, falando um pouco mais nessa escolha profissional aí, né? Já que você tocou nesse assunto. Então, às vezes a gente vê um texto, vê uma reportagem, faz uma interpretação daquele texto, muitas vezes de acordo com aquelas suas fantasias e tal, e às vezes a gente não sabe exatamente o dia a dia desse profissional. Então, dentro do processo de, por exemplo, orientação vocacional, uma das coisas que a gente sempre tenta trabalhar com o jovem é vá buscar profissionais diferentes que estão trabalhando na área, vai conversar com ele, vai ver o dia a dia deles. Há dificuldade, você falou, na psicologia, realmente, às vezes tem pacientes que mobilizam mais a gente. Aquele problema é um problema que você tem mais dificuldade de lidar. Por isso, é que você vai lá na supervisão, vai também fazer a sua própria análise para poder conseguir separar esse tipo de coisa, para conseguir fazer lá melhor papel profissional, mas é fundamental isso. Né? Ou seja, como é que eu consigo lidar no dia a dia? Conversa com o profissional. Então, o que eu acho que vale não só para a psicologia, talvez a psicologia seja algo mais visível nisso, porque é muito subjetiva a prática do psicólogo, quanto que um engenheiro talvez seja um pouco mais objetivo. Porém, ambas as escolhas, elas precisam de mais informação. Ou seja, eu escolho muitas vezes, este também é um problema, apesar da informação hoje estar solta aí na internet, ou seja, tem o excesso de informações na internet, mas nem sempre com qualidade. Então, a gente sempre diz, a escolha da sua profissão, ela passa por um momento de conversar com profissionais do dia a dia mesmo deles. Olha, como é que é o seu dia a dia? Conta para mim, mas eu quero saber o seu dia a dia. Não só aquilo que você estuda na faculdade, não só o seu diploma na parede. Mas o seu dia a dia é composto de quê? A sua rotina é composta de que etapas? Isso é bastante interessante. E aí, se você fizer isso com um profissional de psicologia, né, que é o meu caso, você vai ver que sai um pouco dessa fantasia da onipotência. Nós, profissionais, não somos tão onipotentes e temos um poder curativo mágico, que vamos chegar lá e nos curar, e nós também precisamos de apoio, através de uma supervisão, através de também passar por um processo terapêutico, mas a formação do psicólogo vai trabalhar com isso também. Então, ele sabe lidar com isso, porque ele sabe fazer essa dissociação, ele sabe identificar quando ele se mistura também com os problemas do paciente. Então, acho que todas as profissões têm isso. No psicólogo fica mais claro essa dificuldade, talvez. Sim, sim. É, E agora, só uma pergunta bem leve que eu quero fazer bem de boa, que é uma pergunta mais minha mesmo, que de curiosidade, que eu acho que vai ajudar muita gente, na verdade, que muita gente tem esse problema em saber, em lidar com isso. Que ultimamente eu tive uma entrevista de emprego e eu fui, fiquei suando, fiquei nervoso, meu coração acelerou, fiquei totalmente ansioso, comecei a quase passar mal, mas consegui lidar, fui dando do meu jeito.
E eu só queria perguntar se tem alguma forma de quando começar a dar esses picos de ansiedade, dar uma segurada, sabe? Um respiro, dar uma controlada melhor. Se tem algum jeito, tem alguma coisa que possa ajudar a respirar, beber uma água, qualquer coisa que possa dar uma ajudada nessa ansiedade. Verdade, boa, boa, boa. É muito boa, suas perguntas são também bem. Estão indo, você falou leve, mas não é tão leve assim, porque também é um assunto. Nós estamos sempre aqui o tempo todo fazendo um bate-bola com esse assunto de ansiedade, que é realmente a grande angústia aí do jovem. Antes de eu responder, até vou fazer uma outra comparação para você. A, Quando a gente fala da ansiedade, a gente falou que é uma coisa natural, né, que nos move e tal, eu tenho que também lembrar que ela está vinculada ao meu instinto básico. Né? Enquanto ser humano, eu tenho dois instintos básicos. Quando eu falo instinto, eu falo aquela coisa bem animal, bem primitiva, bem primária, bem arcaica. Esses dois instintos são o instinto da sexualidade, né, que vai me levar ao comportamento sexual, acho que também não preciso explicar isso para nenhum jovem, né? E o segundo instinto seria o instinto da autopreservação. Um é o instinto da preservação da espécie e outro é o instinto da autopreservação. O que é o instinto da autopreservação? Nós estamos falando, né, via câmera e tal, mas vamos imaginar que atrás de você essa cortina caia e faça um grande barulho. O que vai acontecer com você? Instintivamente, o seu organismo vai entender que pode ser uma ameaça para você. O seu coração vai acelerar, você vai ficar com a boca seca e você vai estar com uma descarga de adrenalina no seu corpo que vai preparar você para a luta ou para a fuga. É instintivo. Você não vai passar pelo seu racional. Estou usando um exemplo extremo. E a nossa vida é composta disso. O que diferencia gente, seres, animais racionais, é que essas ameaças, muitas vezes, elas são interpretadas pela mente. Então, você vai lá, porque eu estou dando uma volta aqui, até para também florear um pouco mais de conhecimento na nossa conversa, mas quando você vai fazer uma entrevista de emprego, o que acontece? Que essa posição é interpretada por você como uma ameaça, ou seja, interpretada pelo seu cérebro, interpretada pela sua mente, né? Uma ameaça. Eu vou ser avaliado, será que eu tenho competência, será que eu tenho capacidade, será que eu vou passar, será que eu vou dizer não? Então, uma série de fantasias. É como se você estivesse sendo ameaçado. O seu organismo vai reagir. A noite anterior você não vai dormir direito, porque você vai estar com muita ansiedade, né? Que é esse comportamento. Chega lá na hora, a mão vai suar frio, a boca vai ficar seca, você vai querer beber água. Tem uma série de comportamentos, com pequenas diferenças de cada um. Na verdade, o que é essa ansiedade? É o seu organismo respondendo a uma elaboração, ainda que inconsciente, de uma ameaça. Então, é natural também. Como é que vence isso? Primeiro, enfrentando isso. Você falou, eu fui lá, fui e travei quase toda, a maioria das vezes a gente trava nas primeiras entrevistas, depois sai da entrevista e fala assim, meu Deus, eu falei tanta bobagem, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo. Trava, né? Trava o seu pensamento, porque, na verdade, é o seu corpo que está preparado para lutar ou para fugir. E o seu cérebro dá uma fugida. Então, a experiência, a prática, enfrentar isso é melhor aprendizado. Você fez. Mas eu fui lá, enfrentei. Primeira foi horrível. A segunda vai ser um pouco melhor. A terceira, você já vai para assim, opa, né? E aí, a prática vai desde que você consiga fazer isso. Ou seja, eu tenho uma relação saudável com a minha ansiedade, eu vou enfrentá-la, vou sofrer, mas vou aprender, vou lá e tal. Então, técnicas para entrevista de emprego propriamente dita, especificamente com relação a isso, a gente também pode ter algumas técnicas. Primeira técnica é se prepare para a entrevista. Não deixe que a ansiedade lhe paralise.
e sim que ela lhe motive, como a gente brincou aqui. Quando você falou, ó, desde que a gente marcou a entrevista ontem, eu fui lá fazer um monte de pesquisas, não sei o quê. A sua ansiedade lhe levou a agir e não a se deprimir. Então, a ansiedade de uma entrevista leva você. Que empresa que você está trabalhando? O que ela faz? Hoje você tem tudo na internet, pesquisa essa empresa. Né? De alguma maneira, lá no meio, você vai se sentir mais confortável e, de repente, vai até achar um outro espacinho para jogar aquele seu conhecimento. Não, eu vi que a empresa de vocês é líder, não sei o que, aonde, no mercado. Isso, ó, você ganha um pontão ali. Então, estar preparado para essa entrevista através de pesquisa sobre a empresa, pesquisa sobre o cargo, atividade que faz. Outra coisa parece bobo, mas ensaiar. Né? Ensaiar, não tem nenhum problema disso. Né? Vai lá e ensaia. Se não quiser ensaiar com uma pessoa, ensaia sozinha, bota o seu celular ali e simula uma entrevista. Se alguém puder te ajudar, melhor, porque vai fazer outro papel. Ensaiar, pensar, analisar, trabalhar para combater essa ansiedade. A melhor maneira é se preparando. Claro, você pode ter técnicas de respiração, né? Mas aí é de cada um sabe melhor. Então, eu respiro, eu vou chupar uma bala antes, eu vou mascar um chiclete, eu vou dar uma atividade física antes. Isso é um pouco de cada um sabe. Mas o que vale para todos é a preparação. Se prepare para a entrevista. Se prepare para a entrevista e fique tranquilo. Essa vai ser uma entrevista onde eu vou, já que eu tenho pouca experiência nisso, onde eu vou aprender a fazer entrevista. Eu vou ficar bom nesse negócio. E aí você vai. É uma técnica boa. O pior é que ultimamente eu tenho tido essas ansiedades, tanto que foi a nossa entrevista que me fez agir, né? Que dessa vez não me travou. E isso vai ajudar, né? Isso vai ajudando. Conforme você vai tendo essas ansiedades que vai fazendo você agir, quando você tem um pico de ansiedade de novo, você fica mais tipo, calma, vai fazer eu agir, da última vez eu agi, deu tudo certo. Dessa vez vai dar tudo certo também. Que é o caso da entrevista agora que a gente tá tendo em si. Eu era para ter participado da primeira, eu fiquei com medo, fiquei com ansiedade, falei que não queria aparecer, que não tinha webcam. E aí eu falei, ah, cara, eu tenho que aparecer, eu tenho que me impor mais no trabalho, eu tenho que, né, mostrar quem eu sou, porque eu tô trabalhando só por dentro do trabalho, fazendo negócio de design, e eu queria aparecer, só que a ansiedade não tava me deixando. E aí hoje eu resolvi, eu não tenho webcam, peguei o celular, fui fazendo o que dava pra fazer pra tentar lidar com esse problema e aparecer pra vocês. Eu acho que essa é grande resumo. Eu acho que você está resumindo toda a nosso bate-papo exatamente na sua experiência pessoal. É exatamente isso. Ou seja, eu tenho ansiedade. Sim, vai ter ansiedade. Eu tenho tristeza. Sim, vai ter tristeza. Eu tenho depressão. Sim, em algum grau, todos nós passamos por momentos de depressão, alguma coisa sai errada, frustração e tal. E aí, o que você faz com isso? Né? Ou seja, a oportunidade de enfrentar, o enfrentamento disso, ainda que com muita dificuldade, e ainda que depois você saia correndo e vai no banheiro, sai da entrevista e vai correndo no banheiro porque deu dor de barriga, ainda que aconteçam algumas coisas, é processo. E é exatamente essa experiência, esse relato de experiência que você está falando, eu acho que resume muito bem. Eu acho que essa é a grande oportunidade para os jovens que estão ouvindo o canal. Né? Eu achei bastante interessante também essas propostas que vocês estão colocando, ou seja, vocês, jovens que vivem usando o canal de tecnologia, aproveitando para poder usar esse canal e dizer para os outros jovens, olha, a tecnologia é um instrumento e não o fim em si. A rede social é um instrumento, não o fim em si. Sabe? Todos nós passamos isso. Um grande problema, eu acho que com a pandemia que a gente está vivendo ainda, de certa forma, mas foi que os números de ansiedade e depressão subiram assustadoramente entre todas as faixas etárias, mas principalmente entre os jovens, porque esta relação entre os jovens é muito mais importante do que para os idosos, que para as crianças e tal. Então, foi muito cruel
né, para os jovens que, de repente, começaram a fazer estudo online, tirar o vínculo interpessoal deles, mas o projeto de vocês vem tentar suprir essa falha e fazendo também dicas para os jovens, olha, de como usar este mundo de forma mais interessante para você, e também partilhando, igual você contou essa história. Eu fiquei ansioso, eu não queria, eu tinha medo, mas estou enfrentando. E é exatamente isso a vida dos jovens, eu penso. Tá bom. Então, gente, eu só queria deixar claro uma coisa, que eu trabalho com a parte da live. Então, dessa vez não foi ao vivo, mas futuramente vai ser. Eu vou streamar quando eu não for apresentar, né? Eu vou streamar para vocês, então vocês vão poder fazer perguntas ao vivo, que aí vai ficar muito mais dinâmico, né? Porque aqui eu fiz algumas perguntas que eu anotei, que vocês me perguntaram. Mas ao vivo ficaria muito mais legal, né? Porque surgem perguntas, surgem questão. Igual no meio da nossa conversa, eu tive algumas ideias de perguntas que veio na minha cabeça que eu fiquei tipo, fiquei em dúvida na hora. Então, da próxima vez vai ser mais dinâmico, porque eu vou ser em live com vocês. E é isso. Muito obrigado por ter participado da entrevista. Foi muito interessante, muito divertido. Foi muito legal conversar sobre todas essas ideias de depressão, ansiedade. Agradeço muito por ter vindo. Eu adorei participar da entrevista, acho que foi acima das minhas expectativas, acho que realmente vocês se prepararam bom canal de comunicação, e estou à disposição de vocês. Foi um prazer falar com vocês, e estou à disposição. Numa próxima vez ao vivo também, quiser, pode me acionar, tá bom? Tá bom, vai ser incrível. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Tchau, tchau.